Ele tem falado ao meu coração. Então hoje nós iniciamos mais um tempo de conversa, mais uma série de mensagens para estarmos atentas àquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E eu quero começar nessa noite falando uma frase que eu li esses dias que falou muito comigo. E a frase dizia mais ou menos assim, que eu li em um livro: como você vive o seu dia de hoje, será como você viverá a sua vida. E eu achei isso tão importante, porque nós precisamos encontrar propósito e satisfação nas pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa rotina. Nas coisas mais comuns, nós precisamos ter essa capacidade de encontrar satisfação. Como existe essa beleza no ordinário, no dia comum, e como existe sim propósito nessas coisas, como por exemplo você acordar pela manhã e preparar a lancheira do seu filho, a turma aí. Pois é, todo dia de manhã, 6h30 em ponto, pego as 3 lancheirinhas, coloco as 3 aguinhas, coloco os 3 almoços, cozinho de manhã, gente, cozinho às 6 horas da manhã, porque meus filhos não comem a comida da escola. Não é porque eu sou fresca, porque eles não gostam mesmo. Enfim, e essas pequenas coisas que a gente faz, leva o filho na escola, completa uma tarefa no seu trabalho, são coisas que parecem insignificantes, mas fazem parte da nossa trajetória. E às vezes a gente fica esperando por grandes dias extraordinários para enfim encontrar propósito e satisfação na nossa vida, mas na verdade se a gente não conseguir, se a gente não for capaz de enxergar propósito nas pequenas coisas, encontrar satisfação nessas coisas comuns do dia a dia, esse grande dia espetacular nunca vai chegar, porque esse grande dia ele é composto de dias comuns no qual você foi fiel fazendo aquilo que você precisava fazer, e da mesma forma que nós alcançamos grandes dias quando nós somos fiéis e somos constantes na nossa rotina, naquilo que fazemos todos os dias, a gente também pode transformar esse resultado da nossa vida num verdadeiro caos, quando nós desperdiçamos o nosso dia com o estresse. Lyndon Johnson diz assim: a paz é uma jornada de 1000 quilômetros que deve ser feita um passo de cada vez. Vou repetir: a paz ela é uma jornada de 1000 quilômetros que deve ser feita um passo de cada vez. Eu e você, minhas irmãs, nós precisamos aprender a conquistar a paz todos os dias. Pois se a gente não fizer isso, a gente vai colher um resultado de vida caótico. Talvez cheio de títulos e conquistas, mas escasso de propósito e paz. E foi assim que o Espírito Santo me direcionou para começar essa conversa com vocês. E o título dessa série de mensagens que nós vamos falar agora é sobrecarga. É uma palavra muito conhecida pela maioria de nós. E o que eu mais ouço, principalmente mulheres, estamos falando aqui com mulheres, amém? Principalmente mulheres, o que eu mais ouço: ai, como eu estou sobrecarregada. Quantas vezes eu já ouvi isso saindo da minha própria boca? Quem nunca disse isso, que atira a primeira pedra: ai, eu estou sobrecarregada, tanta coisa para fazer, pouco tempo para realizar tudo isso. Enfim, e dessa forma, o estresse, minhas irmãs, acaba invadindo a nossa vida e se tornando um inquilino permanente. E a gente nem percebe que ele está ali todo dia, batendo na nossa porta, ele está ali convivendo no nosso trabalho. Tudo que a gente faz, ele está do nosso lado, sem perceber que ele está tomando o lugar de outro que deveria estar ali, que é a paz, que é a nossa alegria, a satisfação de viver uma vida pelo qual Jesus nos conquistou na cruz. Eu e você, a gente precisa tomar posse dessa vida que Jesus pagou na cruz, amém? O microfone está falhando aí para vocês, se puder trocar, não sei se dá para trocar aqui. Amém, amém, melhor? Aí só tem que tirar o eco, Nós precisamos tomar posse dessa vida que Jesus, ele pagou na cruz, para que eu e você tenhamos uma vida de
paz. Amém? Aprender a viver a vida cheia de aflições de uma forma leve. Esse é o meu objetivo aqui. Eu e você viemos aprender a viver a vida. A gente não vai ter mais problemas? Não, vamos ter problemas. Mas vamos aprender a encarar todas as nossas dificuldades de forma leve. Isso só é possível, minhas irmãs, com a ajuda de Deus, com a ajuda da sua palavra. Eu sei que existem remédios e terapias que nos ajudam a lidar com o estresse, mas se for para depender de algo, eu prefiro depender do Senhor todos os dias, amém? Eu continuo então com a seguinte pergunta para você que está aqui comigo hoje: quem deseja ter uma vida menos estressada, menos preocupada, menos ansiosa? Quem deseja alcançar dias mais leves? Amém. Então essa mensagem é para você, amém? Fala comigo, é para mim essa mensagem. Eu quero ler um trecho, de um livro da Joyce Meyer, que foi inspiração para essa série. E esse trecho diz o seguinte, presta atenção, ela fala o seguinte: a verdade é que todos nós ficamos esgotados. Não existe absolutamente ninguém que não fique sobrecarregado algumas vezes. Se você pensa que é somente a sua vida que o deixa esgotado, posso lhe garantir que ela não seria nada melhor se você tivesse a vida da outra pessoa. E presta atenção nisso. As nossas atitudes e mentalidades, mais que as nossas circunstâncias, são a causa de ficarmos estressados. As nossas atitudes e mentalidades, mais do que as nossas circunstâncias, são a causa de estarmos tão estressadas. Gente, isso é maravilhoso, porque a chave para a mudança dessa realidade estressante que talvez você esteja vivendo não é esperar que as suas circunstâncias mudem, mas mudar a sua mentalidade. E é tão lindo que a Bíblia nos ensina como fazer isso. Em Romanos 12:2, Paulo ele vai dizer: não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Existe uma mudança de mentalidade que eu e você precisamos viver. Não viva como o mundo vive. Eu te pergunto, como é que esse mundo vive? Se você colocar aí no Google, você vai ver que a doença desse século se chama ansiedade. Segundo os psicólogos, os filósofos, os líderes contemporâneos. E essa frase, ela se tornou tão comum porque os níveis de ansiedade, eles têm alcançado um número exorbitante ao redor do mundo. E alcança todas as idades, todas as classes sociais. Ele não faz acepção de pessoas, é todo mundo sendo afetado por essa ansiedade, que pode ser transformada na nossa vida de alguma forma como um medo. Uma pessoa que está em constante medo de coisas acontecerem, excesso de preocupação, insônia, irritação, gente impaciente. O que mais você encontra hoje na rua é gente impaciente. As pessoas estão irritadas, elas já acordam irritadas. Essa sensação também de sufocamento, solidão. Isso, apesar da hiperconectividade que nós vivemos nos dias de hoje por causa das redes sociais, nós nunca estivemos tão conectadas e tão sozinhas ao mesmo tempo. A depressão, que é um dos maiores males modernos, estresse crônico causado por esse ritmo acelerado dessa vida moderna, e até mesmo às vezes se reflete como esse vazio existencial, que é o resultado de pessoas que não encontram propósito para suas próprias vidas. Mas deixem que Deus transforme a mente de vocês. Uma mudança na forma de pensar, isso é maravilhoso. Em Provérbios 12:25, ele fala que a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Se uma pessoa é capaz de te animar com uma palavra, quanto mais a palavra do próprio Senhor, o que ela não pode fazer com a nossa vida?
Se a palavra de alguém tem esse poder de nos tirar desse buraco, imagine a palavra de Deus, o quanto ela pode nos transformar de dentro para fora. E essa renovação, minhas irmãs, essa renovação de mente, ela acontece conforme nós somos expostas a essa palavra que nos transforma, a verdade de Deus sobre quem somos, sobre quem Ele é. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Não é isso que o salmista fala? Aquieta a minha alma e saiba que eu continuo no controle. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nessa noite, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 28 ao 31. E eu quero que essas palavras, elas possam entrar no seu coração, que elas possam realizar esse trabalho de mudar a sua mente hoje. Se sua realidade é uma realidade de sobrecarga, eu declaro em nome de Jesus que a nossa realidade irá ser transformada pela palavra de Deus. Isaías 40, 28 diz assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam e estão de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam e caminham e não desfalecem. Esse texto do profeta Isaías foi uma palavra de conforto em um tempo futuro para o povo de Israel. Lembrando que essa palavra para o povo de Judá só faria sentido no dia que eles se encontrassem em cativeiro. E você sabe, se você já leu essa história, Isaías, ele viveu muitos anos antes do cativeiro, muitos anos antes do povo estar debaixo de escravidão novamente. Era uma profecia que serviria para muitos anos depois. E isso é tão maravilhoso porque Deus, Ele tem promessas para mim e para você. Ele tem uma vida livre para mim e para você. Ele tem a resposta mesmo antes da gente ter a pergunta. Ele já havia enviado consolo para o seu povo antes da realidade de cativeiro bater a sua porta. Um tempo que viria de fraqueza. Então, não importa se hoje você se sente bem, se hoje você não está sobrecarregada, porque você pode guardar essa palavra para o dia que o dia mal bater na sua porta, você vai se lembrar dessas palavras. Agora, se você é essa que está vivendo debaixo de uma grande sobrecarga, então agarre, porque essa palavra é cura para o seu coração, é o caminho da transformação. Então, independente do lugar que você esteja hoje, essa palavra é para você. A Páscoa passou semana passada e eu estava falando sobre Êxodo 12, que foi o estabelecimento da primeira Páscoa. E ali Deus instituiu ali aquela ceia que eles fariam na véspera da saída do Egito, né? E uma passagem que eu acho tão maravilhosa, que a instrução de Deus para o seu povo foi assim: olha, vocês vão fazer essa ceia aqui, mas estejam com roupa de partir, sapatos calçados e cajado na mão, comam depressa, porque é Páscoa do Senhor. Eu acho essa passagem tão maravilhosa, porque isso nos aponta para aquele povo, que aquele lugar de escravidão, de pressão, não era o lugar deles. E eu quero falar isso para você também. Esse lugar de opressão, de escravidão, de depressão, de sobrecarga, não é o seu lugar. Existe liberdade, existe uma promessa para mim e para você. Nós estamos nesse mundo caótico, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu, segundo Paulo fala, Filipenses 3:20. E é por isso que hoje você não pode aceitar essa vida sobrecarregada que você tem levado. E eu entendo que nós teremos sim aflições nesse mundo, mas como a Joyce falou tão sabiamente, não é sobre mudar as nossas circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias não vão mudar, mas você pode mudar como você encara cada uma delas, como você a enxerga.
Eu me lembro há muitos anos atrás, quando começou a surgir esse negócio de rede social, que tinha uma menina, uma jovem, acho que ela era pré-adolescente, que ficou famosa no Instagram porque ela gravava conteúdos só que ela estava com câncer. Ela estava internada num hospital e ela fazia todos os seus vídeos ali de uma cama de hospital. E ela ficou famosa justamente por isso. Como que uma pessoa que está, presa em uma cama de hospital com um câncer terminal consegue ser tão feliz? E isso chamava a atenção das pessoas. Ela gravava vídeos de maquiagem, algumas coisas assim. Era uma menina. E, infelizmente, alguns meses depois, ela veio a falecer por causa daquele câncer. E mesmo ela estando ali, mesmo estando numa realidade de morte, ela escolheu encarar aquilo de uma forma diferente. O ponto é, eu e você podemos hoje estar na pior das circunstâncias, mas temos a oportunidade diante de nós, de que nos momentos mais estressantes da nossa vida, escolhermos olhar para aquele que nos fortalece. A gente não escolhe as nossas lutas na maioria das vezes, mas podemos sim escolher como vamos enfrentá-las. Se vamos enfrentá-las com a força do nosso próprio braço, ou se vamos aprender a olhar para Ele. Obviamente essa tarefa não é tão simples. Se fosse assim, todo mundo estaria vivendo feliz da vida. Porque se fosse tão fácil, nós não encontraríamos tantas mulheres sobrecarregadas. Existe, obviamente, a parte prática de tudo isso, que é alimentação saudável, exercício físico, vitamina e todas essas coisas que você pode fazer para te ajudar a viver uma vida menos estressante. Mas para você aprender isso, eu te incentivo a comprar um curso de um wellness coach e você vai aprender muito melhor. O que eu quero fazer aqui não é falar sobre coisas práticas que você deve fazer, você deve mudar os seus hábitos. Mas eu quero focar aqui no aspecto espiritual. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não tem força para fazer. E é aí que a nossa vida espiritual entra. Porque quando a gente não tem ânimo, quando a gente não tem a motivação para fazer aquilo que é certo, a gente afunda, mesmo sabendo o que nós deveríamos fazer, mas não tendo a força para fazer. E é por isso que o ponto de toda essa mensagem é que se a nossa alma estiver adoecida, a gente não tem força para se levantar e praticar todas essas coisas. E o capítulo 40 de Isaías é como um refrigério para essa alma cansada. É como aquela garrafa de água no fim da sua corrida, que mata a sua sede. Assim é a palavra de Deus para nós, minhas irmãs. No versículo 31 ele diz: até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. E a primeira verdade que eu tiro aqui para refletirmos juntas é que é natural que você se canse. Até os jovens se cansam, aqueles que têm vigor. Até a minha filha Caterine, que parece que nunca cansa, ela começou a treinar ginástica 3 vezes por semana, 3 horas cada treino. Ela chega em casa, eu nunca vi isso, ela come e ela desmaia. Nunca achei que ela ia ficar cansada, ela fica cansada. Até os jovens se cansam. É natural que você se canse, minha irmã. A gente esquece que a gente é ser humano. Existem os super-heróis nas histórias em quadrinhos, mas na vida real não existe super-herói. Esses homens e mulheres que hoje te inspiram, eles também se cansam no fim do dia. Aquela pessoa que você acha o máximo, ela chega em casa às vezes exausta também. Quantos relatos nós temos recebido nesses últimos tempos de líderes, de pastores em depressão, com aquela síndrome de burnout? Eu mesma já passei por isso, cansados, sobrecarregados. Todos nós, minhas irmãs, temos limites emocionais, limites físicos, limites espirituais. Nós não temos a capacidade de carregar o peso do mundo nas costas. Quero te dizer isso, você não tem a capacidade de carregar o peso de todos os problemas da sua família sozinha nas suas costas. Uma hora a conta vai chegar. Esse é um trabalho que somente Jesus tem a capacidade de fazer. E olha, eu quero
falar de uma história de um homem que para nós é um homem inspirador. O grande libertador do povo de Israel. Quem é esse homem? Moisés. Vocês se lembram de Moisés? O homem que, segundo a própria Bíblia, era o homem que falava com Deus face a face. E na sua morte, no relato da morte de Moisés, disse que nunca mais se levantou profeta como Moisés. Ou seja, um homem pontual. Se existe o maior homem da Bíblia é Jesus, obviamente ele nem entra nessa categoria, mas Moisés com certeza é um dos principais. Mas olha só o que aconteceu com esse homem, que é um exemplo, uma inspiração para nós. Lá em Números, capítulo 11, versículo 10 a 14, se você quiser abrir ou acompanhar aqui, diz assim, no versículo 10. E aí Moisés ouviu todas as famílias reclamando, isso lembrando que eles já estavam no deserto, ok? Todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse a Deus: por que me tratas assim? O teu servo com tanta crueldade, tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso eu o gerei e dei à luz a esse povo? Por que me pede para carregá-los nos braços, como uma mãe carrega o bebê que mama? Como é que eu o levarei à terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm para mim reclamando, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, porque para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Gente, você sabia que Moisés falou isso para Deus? Ele estava tão sobrecarregado. Um homem que falava com Deus face a face, mas que chegou a um ponto de exaustão emocional e espiritual que desejou morrer. E é isso que a sobrecarga nos leva a fazer. Isso é muito sério, minhas irmãs. Quando a gente não lida com a sobrecarga que vai se acumulando dia após dia, estamos correndo um sério risco de chegar ao extremo de perder até a vontade de viver. E aqui, pensando e refletindo nesse texto de Moisés, ele transfere a responsabilidade do peso que ele estava carregando para Deus. Você percebeu isso na fala dele? Como é que o Senhor me pede para carregar um povo desse? Como se Deus fosse o culpado por ter dado a ele uma missão tão difícil. Por que o Senhor me deu essa família? Por que é tão difícil as coisas para mim? E aí na continuação do capítulo 11, você vai ver que Deus, logo depois dessa declaração infame de Moisés, Deus levanta 70 homens para ajudar Moisés. 70 líderes. Tá bom, Moisés, estou entendendo que você chegou na exaustão. Vou levantar 70 homens para te ajudar. E aí, logo em seguida que Deus levanta esses 70 homens, ele diz para Moisés: e pode deixar aqui, eu vou dar a carne para o povo comer. Porque o que estava acontecendo ali é que o povo estava reclamando que queria comer carne. E não tinha carne, queria comer carne. Não, eu vou dar 1 mês de carne, até carne sair pelo nariz dessas pessoas. E isso foi Deus que falou, não fui eu não. Eles vão comer tanta carne que vai sair carne até pelo nariz, durante 30 dias. E aí depois que Deus falou tudo isso, olha só o que Moisés responde para Deus no versículo 21 do capítulo 11. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: eu tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto, o Senhor diz: eu lhes darei carne durante o mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Você duvida do meu poder. Foi isso que Moisés falou para Deus. Gente, presta atenção nisso. O motivo da sobrecarga de Moisés
Não era que Deus havia dado a ele uma missão difícil demais para carregar. Mas o motivo da sobrecarga de Moisés era a falta de confiança em Deus. Esse era o motivo da sua sobrecarga. Como é que eu vou providenciar carne durante o mês inteiro para esse povo? Olha aqui os animais que a gente tem. Se eu matar todos eles, não vai ser suficiente. Como é que eu vou fazer isso? Moisés, ele não conseguia enxergar que não era na força do seu próprio braço que Deus realizaria aquilo que prometeu, mas era na confiança daquele que estava falando com ele. Isaías fala no versículo 28, e é como se Moisés precisasse ouvir as palavras de Isaías. Você não me ouviu, Moisés? Você não entendeu, Moisés? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ah, Moisés, não são os seus rebanhos que vão alimentar o povo. Não vai ser a sua espada que vai cortar a carne desses animais. Não é o seu exército que vai trabalhar para você. Sabe por que hoje você está sobrecarregada? Porque mesmo diante da palavra de Deus, dizendo que a provisão vai chegar, você ainda olha e ainda tenta entender como é que você vai fazer para mudar as coisas na sua vida. E é por isso que estamos sobrecarregadas, porque mesmo diante da promessa de Deus, ainda tentamos lutar com a nossa própria força. Quando Deus te promete saúde, você continua olhando para os diagnósticos. Quando Deus te promete prosperidade, você continua entrando no aplicativo do banco para ver quanto que você tem na conta. Quando Deus promete um casamento restaurado, uma vida emocional restaurada, você continua olhando para as crises que você tem vivido no presente. Quando Deus nos promete um futuro abundante, a gente continua olhando para a nossa escassez. Como é que eu vou fazer essa situação mudar? Sempre querendo entender como é que a gente vai chegar onde Ele nos prometeu. Mas aí que está, não é você que vai chegar, é Ele que vai te levar até lá. E Ele não nos deve explicação. Deus nos promete redenção e não explicação. Não importa o como ou quando Ele vai fazer, importa que Ele falou e Ele vai cumprir. E a gente fica querendo carregar um peso que não é nosso. Não é sobre como Ele vai fazer, é sobre você crer que Ele vai fazer. E o motivo da sua sobrecarga hoje é porque você está querendo fazer algo que Ele não te chamou para fazer. Ele te chamou para confiar, para sentar e esperar. E é isso que você vai fazer. Sentar e esperar com fé naquele que prometeu, naquele que pode abrir o caminho diante de você. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você não pode controlar as pessoas. Você não pode controlar o que as pessoas falam de você. Você não pode controlar o seu chefe, se ele vai te dar um aumento ou não. Você não pode controlar a economia do país para saber se a sua empresa vai dar certo ou não. Você não pode controlar o que acontece com seus filhos. Você não pode controlar as suas circunstâncias, mas você controla a sua fé. Você pode se levantar e acreditar que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode confiar que Ele controla todas as coisas. Você se cansa, você perde as forças, mas Ele não. Ele não se cansa. Eu quero liberar essa verdade para que ela fique tatuada no seu coração nessa noite. Deus não se cansa. Isaías diz que o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. E aqui são usados 3 nomes de Deus. O Senhor, Deus eterno e Criador. Que no original seria Elohim, Yahweh e o Criador Bará. Eu quero explicar um pouquinho o que esses nomes representam para você saber quem é que te prometeu aquilo que te prometeu. Quando ele fala Elohim, ele se refere ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus soberano. Toda vez que você vê na Bíblia o nome Elohim, está fazendo menção à soberania daquele que está acima de todas as coisas. Aquele que não perde o controle de nada. As situações
pegam você de surpresa, mas adivinha só, não pegam Deus de surpresa. Essa situação que você está vivendo pode ser uma surpresa para você, mas Deus já sabia. E Deus, antes de você viver isso, Ele já tinha a resposta, Ele já tem a resposta. Ele continua no controle mesmo que você não tenha controle. Antes de você fazer a pergunta, Ele já tem a resposta. E olha só o que Isaías fala nesse mesmo capítulo 40, no versículo 9. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo e diga às cidades de Judá: o seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder e com braço forte governará. E vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Como pastor, Ele alimentará o seu rebanho e levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração e conduzirá eternamente as ovelhas com as suas crias. Eis que o Deus soberano está vindo com força, poder e governo. É esse Deus que toma conta da sua vida. O segundo nome, Yahweh, o grande eu sou, é como Deus se revela a Moisés na sarça ardente. O eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Ele não pode ser limitado por aquilo que cabe no seu entendimento. Ele não pode ser limitado por aquilo que Ele fez no passado, pois Ele pode fazer algo completamente novo. Olha só o que Ele diz no versículo 13 do capítulo 40 de Isaías: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Ele necessita que o instruam a respeito do que é bom. Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, melhor do que você mesma. E o terceiro, quando ele chama o Deus Criador, Deus Bará, essa palavra no original significa que é uma criação do nada, é algo que foi criado do nada. Significa que Deus, Ele é o único que consegue criar do nada, sem precisar de matéria pré-existente. Você pode construir uma cadeira, mas para você construir uma cadeira, você precisava que alguém tivesse construído uma árvore para que te desse a madeira para você construir a cadeira. Vocês estão entendendo? Tudo que eu e você podemos e temos a capacidade de construir, construímos de algo já pré-existente. Deus é o único que pode fazer do nada acontecer algo. Ele não precisa das circunstâncias propícias para que o milagre possa acontecer. Pode parecer que está tudo indo água abaixo. Ele se levanta e Ele faz do nada acontecer aquilo que você menos espera, porque Ele é o Deus Criador e do nada Ele muda tudo. Aleluia. No versículo 25 e 26 ele fala, Isaías 40: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e a chama cada uma pelo nome. E por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa ausentar. Quem é o Criador de todas as coisas? Ele tem poder de mudar, reverter essa situação do nada. Ele não precisa da sua ajuda, Ele não precisa da minha ajuda, Ele não precisa da ajuda das circunstâncias, porque Ele é Deus Criador. E depois de uma explicação tão magnífica sobre quem Deus é, ele encerra esse pensamento no versículo 27. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que você passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Aqui o povo estava fazendo duas indagações a Deus, que muitas vezes são as questões que nós temos. Como é que você pode questionar que o Senhor não está vendo o que você está passando? Senhor, será que você não está enxergando o que eu estou vivendo? Como é que você pode dizer que Deus não se importa com você? Não, Deus, Ele pode até estar vendo o que eu estou passando, mas Ele não se importa. E muitas vezes esses são os motivos que nos impedem de confiar no Senhor.
a gente ou acha que ele não vê, ou se ele vê, ele não se importa. E então o Senhor responde: será que você não ouviu? Será que você não entendeu? Eu sou o Elohim, o Yahweh e o Criador. Eu governo toda a sua vida. Eu sou tudo que você precisa. E eu tenho poder para criar tudo que você precisa. É natural que você se canse, mas Ele não cansa. E Ele não se esqueceu de você. Ele não vai te deixar na mão, minha irmã. E apenas depois de tudo isso, entrar na nossa mente limitada como é que o versículo 29 se torna realidade na minha vida e na sua vida. Aí então, Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Os jovens se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Você quer viver uma vida livre da sobrecarga? Aprenda a depender dEle. Aprenda a viver dependendo de Deus todos os dias. Você é fraca, minha irmã, você vai se cansar. Mas se você deseja voar alto como a águia, que tem voos longos e altos, você vai precisar aprender a voar como a águia voa. Como que a águia voa, Carla? Ela tem asas muito grandes, porque ela não precisa ficar batendo as asas. E se ela fizesse isso, ia ser muito mais difícil por ter asas tão grandes. Como é que a águia voa por tanto tempo e tão alto? Porque quando ela abre as suas asas, ela conta com o vento. E é o vento que a carrega. Ela não precisa fazer nada, ela depende do vento que a carrega. Voar alto como a águia, aprender a depender desse vento que não é o vento natural. É o vento do Espírito, aquele que nos carrega no colo. Se a gente continuar tentando bater a asa, a gente vai se cansar, a gente vai cair. Mas se hoje você apenas confiar e aprender a depender dEle, Ele vai te levar a voos altos e longos. Ele vai te sustentar. Quem vai abrir essa porta para você é Ele. Só abre as asas e confia que Ele está fazendo a parte dEle. Faz a sua parte, deixa Deus fazer a parte dEle. Quem vai trazer cura é Ele. Quem vai alcançar esse filho é Ele. Quem vai curar esse casamento é Ele. Apenas abra as suas asas e coloque-se num lugar de dependência e não autossuficiência. E é uma dependência diária, minhas irmãs. Lembre-se, como você vive o dia de hoje, como você escolhe viver o dia de hoje. Essa quinta-feira vai ser como você vai viver o resto da sua vida. A paz é uma jornada de 1000 quilômetros que deve ser feita um passo de cada vez. Cada dia que você decide confiar ao invés de se estressar, é um passo que você dá em direção a essa vida. É um dia de renovo e não desgaste. Pois quando você aprende a viver assim, você vai longe, você vai rápido e você vai em paz. Voarão como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. O Senhor está nos trazendo para esse lugar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Existem muitas, se não todas, mulheres nesse recinto que estão sobrecarregadas com as preocupações dessa vida, com as ansiedades, com as pressões que as responsabilidades trazem. E você tem tentado fazer tudo na força do seu braço, assim como Moisés. E é por isso que talvez você tenha chegado até o ponto que Moisés chegou. Senhor, se for para continuar assim, eu prefiro que o Senhor me leve. Porque não dá para carregar esse peso mais. Mas o que Moisés, ele não entendia, que não era ele. Não era por ele, não era na força dele, mas naquele
que o tinha chamado, que o tinha sustentado. E olhando para o histórico de Moisés, você percebe que Moisés, ele tinha esse perfil de querer fazer tudo sozinho. Lá em Êxodo, um pouco antes, ele estava lá quando recebeu a visita do seu sogro Jetro. Ele estava lá o dia inteiro sentado, resolvendo o problema de todo mundo. E aí Jetro olhou para aquilo e falou: o que você está fazendo, cara? Você vai ficar sobrecarregado e você vai sobrecarregar esse povo que tem que ficar esperando o dia inteiro até você poder resolver o problema deles. Levanta gente para te ajudar. E aí Moisés aceitou o conselho do seu sogro e realmente ele começou a delegar aquele trabalho. Sabe, quando a gente tenta carregar tudo nas nossas costas sozinhos, a gente não prejudica a nós mesmas apenas, mas prejudicamos a todos aqueles que estão à nossa volta. Essa mentalidade de achar que só eu faço direito, que só eu consigo fazer, que ninguém faz e que ninguém se lembra. Mentalidade de vítima, mentalidade de murmuração, mentalidade de sobrecarga. Nós precisamos mudar aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos começar a fazer escolhas. Diante de cada dia, vamos escolher confiar no Senhor. Diante de uma situação que você não tem o que fazer, decida confiar no Senhor. Decida se entregar. Decida crer que se Ele prometeu, você não sabe como, mas Ele vai cumprir. Se não for desse jeito, vai ser de outro jeito. E é até melhor que não seja do nosso jeito, porque muitas vezes nós somos limitadas. Às vezes a gente acha que algo é bom para nós, que não vai ser bom para nós. Então confie naquele que cuida da sua vida, naquele que sabe o que é melhor para você. Apenas confie que Ele está cuidando e entregue as suas dores diante dele nesta noite. Espírito Santo, aqui estão